Deus, queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã Rode Benacu e a irmã Ellen Grace. Glória a Deus. Essa programação é órgão de divulgação do Ministério Restauração. E nosso presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Como diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto. E o superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio. E nosso líder da juventude da sede é o presbítero Bruno Beltrame. Quase fugiu o nome, mas glória a Deus. E hoje nós vamos abordar um tema bem amplo, assim, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre esse tema. Mas antes de tudo, vamos orar para entregar o domínio, a direção dessa programação para o Espírito Santo. Eu peço para a irmã Ellen dirigir essa oração. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, vemos em Tua presença, te agradecendo, Pai, por mais um momento que nós temos, ó Pai, de meditarmos na Tua palavra, ó Pai, de meditarmos, ó Deus, no Teu amor, em tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha falar, ó Deus, com quem está do outro lado, ó Pai, quem vai ouvir esse programa, ó Pai, quem está assistindo, ó Pai, que o Senhor venha encher do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar realmente, ó Pai, que venhamos ser usadas por Ti para falar a Tua palavra. Talvez, ó Deus, alguém está se afastando, ó Pai, de Ti, mas que o Senhor venha agir, ó Pai, que o Senhor venha através desse programa, ó Pai, alcançar vidas, ó Pai, fortalecer Aleluia. a fé dos irmãos, fortalecer, ó Deus, os irmãos, não sei o que estão fazendo, mas aonde estejam, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha encontrar, eles venham, ó Deus, meditar na Tua palavra, ó Pai. Usa, Deus, as nossas vidas, ó Pai. Te agradeço por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos falar do tema. A irmã quer falar do tema de hoje. O tema é o amor de Jesus. Acho que é um dos melhores temas que tem. Né? Eu acho que ele resume toda a Bíblia. Exatamente. Toda a Bíblia. É verdade. Isso. E agora, como a irmã Ellen falou, não sei se chama de Ellen ou de Grace, eu acho que Grace é mais fácil para mim. Então, a irmã Grace a gente vai ler alguns versículos. Quando eu estava pesquisando sobre versículos, sobre o amor de Jesus, estava buscando, eu encontrei vários versículos. Eu achei incrível uma coisa, que Jesus, a gente fala de Jesus, mais de Jesus no Novo Testamento, né? Da pessoa de Jesus, o nome de Jesus mesmo. Mas desde o princípio, desde Gênesis, a pessoa de Jesus estava presente, mas não no nome de Jesus. A gente vê que Davi chamou ele do Cordeiro, o profeta Isaías também, e tem vários outros. Só que eu achei um versículo que chamou bem minha atenção em Salmos. Os Salmos é um livro assim, lindo. E em Salmos, depois nós vamos ler anotações aqui. Vamos ler o 1 Coríntios. 13, versículo 4. A irmã pode ler para nós? Aqui, até o versículo 7. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Glória a Deus. A gente vê que algumas versões, em vez de caridade, ele coloca amor, né? Amor. E eu estava pensando o que é o amor, como definir o amor. E eu comecei a pensar muito sobre isso. E eu vi que o amor, o símbolo do amor é Jesus. Porque em Jesus há toda a explicação, todos os detalhes. Porque a palavra de Deus diz que o amor ele é sofredor, o amor é benigno, o amor é
não inveja, o amor se entrega. E a gente vê que todos os dias de Jesus nessa terra, ele viveu assim. Ele sofreu por nós, ele se entregou, ele se doou, sem pensar, mas por quê? Ele se doou, sabendo que somos falhos, sabendo que um dia nós vamos negá-lo, como Pedro negou ele, mas mesmo assim ele continua amando. E eu pesquisei sobre o amor, o significado do amor, e o que eu achei, o amor costuma se dar o nome de amor verdadeiro, um sentimento muito forte de afeto entre duas pessoas, ou entre mais pessoas. Esse sentimento é tão intenso que é capaz de unir duas pessoas sobre qualquer circunstâncias, mesmo diante de dificuldades. Eu achei incrível essa, essa explicação do amor. Não sei se teria uma Definição, coisa né? essa definição, exatamente. E o que Jesus faz isso todos os dias por nós, né? É verdade. E a gente vê que esse amor que ele permanece, ele é um amor firme, um amor constante, não é um amor inconstante que a gente tem entre os Sim. homens, né? Por exemplo, o dia que eu tô bem contigo, eu te amo, mas o dia que tu faz alguma coisa que me machuca, eu paro de te amar. E isso é bem, Sim, ou nos momentos de dificuldade, né? Que tem que se doar, daí tem que, sim. né? Daí não... E a gente vê que a Bíblia, não somente a Bíblia, mas a gente vê que tem 4 tipos de amor. E a gente vai falar mais sobre o amor HP. Ágape. É isso, né? Ágape. Às vezes eu misturo com o francês, mas é isso. O amor ágape é um amor perfeito, é um amor incondicional de Deus. Então a gente vê que é, é até constrangedor de falar sobre amor, porque a gente sabe que a gente é tão falho e que a gente não ama como Deus quer que amamos, né? E tem um livro que eu comecei a ler que é O Amor que Vale a Pena. E é um livro muito bom que tu começa a ler, tu já começa a chorar, porque tu vê qual falha que tu é. Tu vê a, os teus pecados, os teus erros, como que a gente não consegue amar como Deus quer que amamos. E esse livro, ele tem uma parte que ele fala desse versículo que a gente leu, que é em 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 13, versículo 4. E ele troca o nome, ele troca o amor pela pessoa de Jesus. Daí ele vai dizendo, Jesus é sofredor, é benigno, não inveja. Jesus não trata com leviandade. Jesus não se ensoberbece. Jesus não se importa com indecência. Jesus não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita o mal. E outro exercício era trocar o amor por nós. Por exemplo, Rode, eu sou sofredor, não. Eu sou benigna, também não. Daí isso começa a trabalhar em ti, começa a ver o qual falho tu é. Parece um tipo de mentira quando tu coloca teu nome e na frente vem os atributos do amor, né? Porque tu sabe que tu não é assim. Tu sabe que tu não é sofrido, tu não consegue te dar pelo outro. Tu sabe que tu não te ensoberbece. A gente sabe que não. Então a gente vê que a pessoa que consegue preencher o lugar do amor é Jesus, porque ele passou por tudo isso. Ele se entregou, ele sofreu por nós, ele sofreu por ti que está nos ouvindo. Ele não inveja, ele se alegra com nossas conquistas, ele se alegra com aquilo que as nossas vitórias, ele se alegra com o nosso processo. E Jesus também, ele não se ensoberbece, porque a Bíblia diz que Jesus era manso, era humilde. A gente vê o percurso de Jesus nessa terra, aonde ele passou, se fosse eu, filho de Deus, será que eu ia passar onde Jesus passou? Se fosse eu, filho de Deus, ou filha de Deus, será que eu ia conviver com aqueles que Jesus conviveu, os discípulos? Será que eu ia chamar o Simão Pedro? Será que eu ia chamar
o João? Será que eu ia chamar o Mateus? Será que eu ia chamar o Lucas? Talvez eu ia chamar o Lucas por ser médico. Talvez eu ia chamar o Mateus por ser o cobrador da lei, porque ele tinha recursos. Talvez eu não ia me relacionar com a Maria que Madalena. Talvez eu não ia tipo ir lá até a Samaria para até a Samaria para conversar com essa mulher. E a gente vê que Jesus não se ensoberbeceu porque ele era filho de Deus, mas ele negou essa glória para descer nesse mundo para morrer por nós. Olha que lindo o que Jesus fez por nós. Sim, e nós podemos ver que se fosse nós nunca iríamos perdoar o que Jesus perdoou. Só nesses 4 anos, quantas vezes feriram Jesus, né? Quantos motivos ele teve para desistir de nós, desistir das pessoas, quanta coisa. E ele perdoava sempre. E quando ele foi morrer na cruz, ele pediu para que Deus perdoasse aqueles que haviam matado, que haviam torturado, enfim. Aquele que era perfeito. Tudo Sim. por nós. E esse amor, esse perdão. Quando que a gente iria fazer isso por outra pessoa? É só Jesus E a fazer isso por gente nós. tem esse é do ser humano cobrar, né? Cobrar por exemplo, o Pedro, que estava com Jesus durante todos esses anos. Ele viu tantas coisas, tantos milagres, ele viveu com Jesus, ele tinha uma intimidade com Jesus. E a gente vê que quando Jesus estava morrendo, o Pedro negou ele. Se fosse o ser humano, a gente não ia perdoar. Se fosse um ser humano, por exemplo, sabendo como Jesus já sabia que Pedro ia traí-lo. Jesus já sabia que o Judas ia traí-lo, mas Jesus estava dando oportunidade para Judas voltar para trás. Mas se fosse eu, sabendo que o irmão ou uma irmã vai me trair, eu ia já me afastar, eu não ia conversar mais, eu não ia dar oportunidade. A gente vê que Jesus não, ele sabia mesmo. Olha, ter melhor amigo. A gente pode considerar o Pedro como um dos melhores amigos, porque os 12 discípulos eram os amigos de Jesus. E o melhor amigo de Jesus, tu viu, tu conhece ele, tu sabe que ele falou que ele vai ser crucificado. E no momento onde ele mais precisava, no momento de dor, no momento onde ele só precisava que tu olhasse para ele e dizer, estou contigo, eu não vou te abandonar. Tu nega ele. Eu penso assim, como que eu vou me sentir? Porque a gente passa por algumas decepções na vida, de amizades, e a gente começa, fulano de tal, nunca mais. Mas olha o ponto, onde Jesus foi. Olha o tamanho da dor que Jesus sentiu quando Pedro olhou para ele e ele negou. Ele negou, eu não conheço ele. Mas só que Profundidade do amor. Jesus olhou assim e Jesus sabia. E depois, quando Jesus ressuscitou, ele foi até Pedro. Ele não esperou que Pedro viesse até ele. O que a gente faz como ser humano? A gente. Fulano me machucou, então ele que tem que vir pedir perdão para mim. Ele que tem que fazer o passo. Ele que tem que vir até mim para se humilhar, para pedir perdão e tudo isso. Mas Jesus não. Jesus mostrou o contrário daquilo que o homem acha de certo. O racional, o lógico. Jesus quebrou tudo isso, esses paradigmas. Ele quebrou totalmente. Ele foi até Pedro. Ele falou para Pedro, Pedro, tu me amas? A mesma pergunta que ele fez lá atrás e Pedro falou sim. E ele sabia que Pedro amasse ele. Ele sabia que Pedro ama ele. Só que Pedro tinha suas falhas. E a partir dali Jesus começou a transformar Pedro. Ele falou que sobre essa pedra, sobre essas falhas, sobre esse homem fraco que tu és, esse homem falho, esse homem talvez que fala alguma coisa, mas não cumpre, sobre essas falhas, sobre essas imperfeições, eu vou edificar a minha igreja. E muitas vezes a gente pensa assim, a igreja tem que ser perfeita, porque a gente é filho de Deus, mas não, somos seres humanos. E mesmo assim, Deus sabia que íamos falhar, Deus sabia que íamos errar, que íamos pecar, mas mesmo assim Deus escolheu cada um de nós, porque Ele quer demonstrar o seu amor. Porque eu acho que é muito fácil dizer, Jesus me ama. É fácil dizer, mas eu não vou sentir que Jesus me ama se eu não vi o amor de Jesus nas minhas falhas, nos meus pecados, mesmo que eu caí, mesmo quando eu caí, Jesus me deu a mão e me levantou.
Aí o amor tem mais valor, o amor tem mais significado. Quando pecamos e Deus me levanta, e quando eu tô assim, super de boa, tipo, eu não pequei, eu tô bem, eu sou perfeita, eu vou dizer, Deus ama, mas não vai ter um significado, não vai ter um peso na minha vida. Sim. E uma coisa que a igreja não. Muitas vezes a gente não entende, né? Que a igreja não tem que ser perfeita, mas ela tem que se entregar para Jesus, porque ele que vai aperfeiçoar. Muitas vezes a pessoa diz: Ah, mas eu nunca fiz tal pecado, eu nasci na igreja, eu sou uma pessoa correta. Mas a gente sabe que nós somos seres humanos e a gente vai errar. E muitas vezes a gente vai decepcionar nós mesmos, a nossa Sim, expectativa, nós vamos ser perfeitos. Não, nós não somos perfeitos. Nós temos que reconhecer que a gente não é perfeito e a gente tem que se entregar para o amor de Jesus, totalmente se entregar. Que daí Jesus realmente muda a nossa vida. é verdade. A gente vê que o amor de Deus, ele trabalha a nossa vida. Sim. O amor de Deus tem um versículo que diz: o amor de Deus nos constrange. Por quê? Porque quando eu vejo o amor de Deus nas minhas falhas, eu vejo a grandeza de Deus. Eu vejo que eu não sou nada. Aí entra o amor não se ensoberbece, né? Eu não consigo ser soberba se eu sei que eu tenho minhas falhas, eu tenho mais defeitos que qualidade. Porque aonde que surge a soberba é nas qualidades nossas, naquilo que a gente acha que a gente pode, naquilo que a gente acha que a gente manda, sabe? E quando a gente vê que, por exemplo, eu vejo numa balança os meus defeitos e as minhas qualidades, e o meu defeito estão lá em cima, minhas qualidades aqui embaixo. Eu vejo, não consigo me soberber, eu não consigo ser soberba, de eu sou, porque eu vejo, nossa, olha meus defeitos, olha como eu sou falha, sabe? E aí que o amor de Deus se manifesta, porque ele nos constrange, ele nos faz reconhecer o nosso estado, ele faz reconhecer as nossas falhas e engrandecer o nome de Deus. Glória a Deus. Glória a Aqui Deus. temos no Salmos 103, versículo 8, que diz: Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu, retribuiu segundo as nossas iniquidades. A gente vê esse é o amor de Deus. Esse é o dom, porque o amor é uma coisa que não se merece. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos aquilo que Deus fez por nós. Mas mesmo assim, Ele fez. Ele não olhou para os meus pecados. Ele não. Uma coisa que eu tenho comigo, assim. Às vezes a gente quer merecer alguma coisa. A gente faz, eu vou fazer isso porque eu preciso sentir que eu mereço. Mas Deus não quer isso. Deus quer que sejamos nós. E conhecemos as nossas falhas e nos entregamos, como tu falou a Ele. E é ali que entra esse amor. O amor é misericordioso. Ele não é longânimo, ele é longânimo, ele não nos repreende perpetuamente, nem, nem conserva a sua ira para sempre. Deus fica, às vezes a gente pensa assim, eu fiz isso, Deus ficou triste, nunca mais Deus vai me perdoar, nunca mais Deus vai me amar, acabou, eu acabei com a minha vida, os planos de Deus se destruíram, eu não tenho mais oportunidade. Aí o Espírito Santo entra, calma, Deus não é assim. Se fosse um ser humano, sim, ele ia fazer isso. Não vai mais Sim. olhar para tua cara. Sim. Não vai mais te dar oportunidade porque tu feriu o coração dele, porque tu machucou, tu entristeceu o coração dele. Mas Deus não. Deus é misericordioso e a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renova todos os dias. Quando a gente acorda todos os dias de manhã cedo, a misericórdia de Deus se renova. Porque Deus sabe que nesse dia a gente vai falhar. Deus sabe que nesse dia a gente vai estabelecer metas. Por exemplo, eu vou orar tantas horas. No final do dia eu fico assim, nossa, eu não orei, eu esqueci. Eu fiz outras coisas. Deus sabia disso. E no outro dia ele vai renovar de novo o seu amor, a sua misericórdia. Sim, e é uma coisa que o ser humano, por mais que de pessoas que não são crentes, e até elas dizem, eu perdoei alguém.
Mas não Uhum. é o perdão de Deus. Porque a pessoa pode até não ficar braba, não tentar entender a pessoa, tentar compreender. A pessoa pode até dizer que perdoou, mas lá no fundo sempre, nunca mais vai tratar da mesma forma É que antes. verdade, é A verdade. pessoa sempre pode até respeitar, mas ela nunca mais vai amar como amava. Mas Jesus, se Deus fizesse isso, a gente não seria amado. E ele sempre nos amou da mesma forma que ele sempre nos ama. Ele nunca vai deixar de seu amor diminuir, por causa, nem que seja o pior pecado do mundo. O amor dele vai continuar a mesma coisa, perdão. Isso é incrível. É, glória a Deus que vemos Aleluia. que Deus, o Senhor, somente Deus consegue nos amar assim. E é uma coisa divina, é uma coisa que é dele, da sua pessoa. E a gente vê que nós não podemos, que nem a irmã Ellen falou, que a gente pode dizer, eu te perdoei, tá? Vamos voltar a ser amigas. Mas só que dentro eu fico assim, não, essa eu não posso confiar mais. Tipo, tem coisas que eu vou ficar com o pé atrás. Mas não, quando pedimos perdão, quando nos arrependemos de verdade, e Jesus olha e ele, na verdade, quando a gente cai, Jesus já estava com os braços assim, eu quero te levantar de novo, eu quero que tu sente meu amor. Muitas vezes a gente fica pensando, Deus não vai me amar, porque nós não conseguimos nos perdoar. Sim. Então é muito difícil nós nos perdoar, porque a gente acha que a gente tem que merecer. Isso que a gente falou, a gente acha que a gente tem que merecer o amor de Deus. E por isso que a gente não se perdoa. Eu pequei, acabou, e eu não consigo me perdoar, então Deus não vai me perdoar. Não, a gente tem que pensar assim. Não que a gente tem que abrir uma libertinagem ao pecado, ou tipo, pecar livremente. Não. Só que às vezes a gente peca sem querer. Sim, tentando acertar, né? Esse é o Exatamente. importante. O apóstolo Paulo diz que aquilo que eu quero fazer, isso não faço. Não que ele não quer fazer, ele quer. Ele Ele quer quer. fazer o bem, mas só que isso ele não consegue fazer. Porque a lei que está nele, a lei do pecado está dentro da carne dele. E às vezes, mesmo querendo acertar, a gente não consegue acertar. A gente acerta uma coisa e erra na outra coisa. A gente fica assim, e a Deus te diz: não, vamos continuar. Levanta, vamos lá que eu te amo, meu amor te cobre. E isso que Deus quer que venhamos a comer hoje, a colocar dentro de nós, a escrever no nosso coração. Que o amor dele é perfeito, o amor dele é constante. Não é uma coisa inconstante, não é uma coisa que depende de circunstâncias ou de situações. Sim, e coisa muito maravilhosa na vida cristã é que a gente não precisa ser 100% perfeito, mas que a gente precisa sempre, sempre, sempre se esforçar para seguir o caminho de Jesus, porque se ele fosse olhar somente para o que eu faço de errado ou certo, eu já iria pro inferno, porque eu nunca vou conseguir, como a questão da balança, né, que o irmão hoje Sim. falou, eu nunca vou conseguir colocar acima as coisas boas, colocar acima da própria natureza. Mas ele olha, a gente tá ali se esforçando para seguir o caminho dele. É isso que Deus olha, não os seus defeitos. Glória a Deus. E falando do. Agora a gente vai abordar alguns exemplos da Bíblia que, a, que a gente consegue ver o amor de Jesus, começando desde o do livro de Mateus, a gente vê os paralíticos, a gente vê os endemoniados, a gente vê os cegos, a gente vê essas pessoas que pela sociedade já eram condenados. A sociedade não estava olhando para eles como pessoas, os leprosos, eles estavam fora. Eles estavam fora da sociedade, eles viviam num lugar para não contaminar os outros. E a gente vê também que antigamente em Israel, quando alguém era cego, por exemplo, a gente vê o cego de Batimeu, que ele tinha uma capa, eles davam uma capa para a pessoa ter algumas moedas, dizer, essa pessoa não consegue trabalhar por causa do seu estado, então a sociedade só vai dar algumas moedas, migalhas para ele comer, para ele não morrer, mas não cuidar da cegueira, não cuidar do verdadeiro problema dessa pessoa. E a gente vê que quando o cego, falando primeiro do cego, quando ele teve. Ele, com certeza, a Bíblia não relata se ele ouviu falar de Jesus, se alguém comentou. As pessoas estavam comentando e ele ouviu.
Só que quando Jesus estava passando lá, ele viu, ele pensou, eu acho que esse pode resolver o meu problema. Ele pode ir na raiz. Porque o ser humano, ele consegue só na superfície, assim. Ah, vou te ajudar. Sim. Mas nunca na raiz. Sim. E esse cego, ele começou a gritar. E a gente vê que a mesma sociedade que deu essa capa para ele, essa sociedade estava condenando ele. E essa sociedade não estava deixando ele gritar, para clamar por socorro. Ele estava ali tentando gritar e as pessoas falavam, não importunas o mestre. Deixa o mestre que ele... Falando na nossa linguagem de hoje. Para de gritar. Não, tu não tá vendo que tem um monte de pessoas que precisam dele. Ele nem vai olhar para ti. Olha, a cidade não tem... tu não tem valor. Tu não é nada, então fica aí quieto com a tua capa. Continua mendigando. Não importunas o mestre, não olha, não estressa o mestre. Só que mesmo com todo esse barulho, Jesus sentiu a dor desse cego. E Jesus parou, ele falou, chama ele. E Jesus está dizendo para nós, cada vez que a gente se encontra nessa situação de cego, numa situação onde achamos que não temos mais valor, onde achamos que pecamos demais, ou Deus nos rejeitou, onde pessoas nos rejeitaram. Talvez tu passou por uma situação e teus amigos te deixaram. Pessoas que tu acreditava, que tu confiavam, te deixaram. Só que há uma pessoa que está preocupada contigo. É uma pessoa que está vendo o valor que tu tem. E essa pessoa, como Jesus, essa pessoa que é Jesus, como ele fez para o cego, ele falou, chama ele. E quando o cego veio, ele perguntou para o cego, ele sabia que o cego era cego, mas ele perguntou, o que queres que eu te faça? E muitas vezes Deus fala conosco assim, o que queres que eu faça? Porque ele quer saber aonde que está o nosso problema. Ele já sabe, mas ele quer que nós falamos. Que nós colocamos para fora aquilo que nos importuna. Sim, e nessa mesma história nós podemos ver que muitas pessoas acreditam, porque passaram por situações difíceis, de que é rejeitado. Porque com certeza ele pensava, bom, se eu tô cego, se as situações da vida estão assim, é que eu mereço estar nesse lugar. Porque eu não mereço nada, enquanto outras pessoas têm uma vida normal, feliz, eu tô aqui, então se eu tô passando por essa situação que os outros não passam, é porque eu não mereço, porque eu sou uma pessoa sem valor algum. E Jesus foi completamente a ajudar ele. Sim. A mostrar que essa situação não era que Deus não amava, Deus amava, que Deus o chamou e resolveu o problema dele. Às vezes a gente deixa as situações nos definirem, mas Deus estava dizendo para esse cego, não falando, a Bíblia não relata, mas pensamos assim, que ele estava dizendo, não é essa cegueira que te define como pessoa, não é essa cegueira que tira o teu valor, porque tu tem valor, por isso que eu parei, por isso que eu te chamei, e por isso que eu vou te curar. E a gente vê que Jesus curou ele voltou a ver. E como é tremendo, o amor nos faz enxergar. O amor nos faz, mostra o nosso estado, mas ele faz enxergar uma esperança. O valor que nós temos para Deus. Exatamente. E a gente vê vários exemplos da Bíblia. A Maria de Madalena também, que eu achei incrível. Uma mulher que era desprezada pela sociedade. Uma mulher que pessoas estavam nem aí para ela. Pecadora, né? Pecadora. E todo mundo, talvez quando ela passava, insultava ela ou falava mal dela. Isso, eu penso assim, como o coração dela estava. Talvez muito ferido, talvez ela nem queria sair mais. Mas depois que ela teve um encontro com Jesus, depois que Jesus falou, teus pecados estão perdoados. E a gente vê que quando Jesus encontrou ela, os homens queriam matar ela. Só que Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra.
todos nós temos pecados, né? Não importa. Não importa o tamanho. Às vezes a gente fica assim, fulano pecou tanto e eu sou aqui. Mas para Deus, pecado é pecado. Sim. Tem um hino das crianças que diz, não tem pecadinho, pecadão, é a mesma sim. coisa. Pecado, ali. pecadinho, pecadão. Daí a gente vê na vida da Maria a mesma coisa, que quando os homens foram, e Jesus falou, como os homens não te condenaram? Porque os homens viram que eles eram também pecadores, né? Mas Jesus, que era perfeito, ele não pecou. Ele olhou para ela, ele falou, como eles não te condenaram? Eu também não vou te condenar. Vai e não pecas mais. E a gente vê que, a partir dali, a vida dela mudou. Talvez uma mulher que tinha vergonha de aparecer em público, que tinha vergonha de caminhar na rua por medo daquilo que as pessoas vão dizer, ela foi lá na casa onde tinha muitas pessoas e se jogou aos pés do Senhor. Olha lá, o pecado colocou uma vergonha nela. Ela tinha uma vida envergonhada, mas o amor, quando o amor entrou, o pecado saiu e o amor tirou essa vergonha. Ela não tinha mais vergonha de ser quem ela é, ela é depois da transformação, com certeza. Quando Jesus transformou ela era uma pessoa renovada, uma nova pessoa. Ela não escondeu quem essa nova criatura que ela é. Glória a Deus. Sim, e ela ficou completamente agradecida porque ela se jogou, né, aos pés de Jesus. Ela fez uma honra porque ele salvou a vida dela. Transformou todo um passado, toda uma vida através do seu amor. Neste momento, vamos pedir para a irmã Taine colocar um louvor. Logo depois voltaremos. Jesus morrer em meu lugar.
Aleluia! Santo é o Senhor. Glória a Deus. Neste momento vamos cumprimentar os irmãos que estão assistindo essa programação. Temos a irmã Raquel Max de Brasília. Glória a Deus. A irmã Duda Rodrigues, que está sempre nas programações. Deus abençoe, irmã. O irmão Cauã Oliveira, da sede. Glória a Deus, Deus abençoe. Temos também o pastor Sandro Luiz de Oliveira. Glória a Deus, pastor. A irmã Karina Leonardi, Deus abençoe. A irmã Prisca Binacu, Deus abençoe. Glória a Deus. A irmã Paola Cruz, Deus abençoe também. E o irmão Jorge Wolf, Deus abençoe. Aleluia. E continuando nesse tema, temos alguns minutos ainda, do amor de Jesus. Vamos ler no livro de 1 João. Primeiro João 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A gente vê que era para ser, né? Era para ser que vemos amar de Jesus. Claro que a gente nunca vai conseguir, nós nunca vamos conseguir amar Jesus da forma que ele nos amou. Mas nós amamos Jesus porque ele nos amou primeiro. E não sei onde eu vi isso. Às vezes a gente ouve, né? Eu aceitei a Jesus, eu aceitei a Jesus. Eu acho que quem gosta de dizer isso é o irmão Josidane. Ele fala que não é que eu aceitei a Jesus, é Jesus que me aceitou. Porque ele nos amou primeiro, ele se entregou primeiro. E a entrega que Jesus espera de nós nem é comparável à entrega que ele fez. A gente vê que em todos os sentidos, em todos os momentos da nossa vida, a gente consegue ver o amor de Jesus, o cuidado nos detalhes. E às vezes somos seres humanos ingratos que não conseguimos ver o amor de Jesus. E quando Jesus pede alguma coisa, a gente não consegue. E às vezes eu falo por mim, chega a me doer, sabe? Quando Jesus me diz, tu tem que fazer isso, a palavra de Deus me diz que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo, não porque eu não quero, mas eu não tenho força para isso. E eu me lembro dessa palavra, nós o amamos, eu amo a Jesus porque ele me amou primeiro. Nós só aceitamos o amor de Jesus. E é tremendo ver o amor de Jesus em tudo nas nossas vidas. Até em pessoas que Deus nos aproxima, pessoas que Deus coloca no nosso caminho, porque Deus sabe que precisamos. Sim. Precisamos de pessoas para nos levar até Ele. Sim. Precisamos de pessoas para nos abraçar quando estamos tristes. E a gente vê que nesse Jesus vê que nós vamos precisar, por isso que ele pediu para o Pai, ele fala na palavra dele, que eu roguei ao Pai para que ele vos enviasse o Consolador. E a gente vê o que faremos sem o Espírito Santo. Nada. Porque às vezes a gente tem amigos que Deus colocou nas nossas vidas, só que às vezes a gente não consegue expressar o que a gente sente. Os problemas, as dores internas, a gente não consegue expressar. A gente não consegue até, às vezes, entender, colocar exatamente. A gente não consegue entender por que eu estou passando isso, por que eu estou triste. Mas o Espírito Santo, quando nós nos jogamos aos pés do Senhor, quando começamos a orar, às vezes nem sai palavras, sai lágrimas, choro e gemidos. O Espírito Santo, ele entende isso, ele nos abraça. E teve um momento que eu tive essa experiência com Deus de estar tão angustiada. E eu falei para Deus, eu preciso conversar contigo, eu preciso te sentir. E eu senti o Espírito Santo perto de mim, eu senti o Espírito Santo me tocar, me abraçar.
E depois aquela angústia, aquele peso que estava no meu coração saiu. Eu não sei como explicar, não tem palavra para expressar, mas eu senti o amor de Deus. Eu senti que Deus ele se preocupava com todos os detalhes da minha vida, as coisas que até eu acho pequenos, que Deus não vai se importar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Mas ele me mostrou neste momento que ele se importava com tudo. Esse o amor dele não é somente com o nosso corpo físico, não é somente com o nosso espírito, mas com a nossa alma, com as nossas emoções. Coração. Nossas feridas, né? Exatamente. As feridas, ele entra no coração lá, onde que ninguém vê. Coisas que a gente fala, eu esqueci, passou. Mas o Espírito Santo e Jesus, eles sabem que não passou, que uma ferida foi aberta. O Espírito Santo, ele vai lá, ele começa a tocar na ferida, ele começa a cuidar dessa ferida e ele cura. E é tão tremendo o amor de Deus, é tão maravilhoso, lindo o amor que Deus tem para nossas vidas. E não sei quantos minutos que temos, eu acho que 3, se eu não me engano. E nesse queremos, não sei se tem mais alguma coisa para falar. É isso, né? Que o amor de Jesus, no nosso momento de dificuldade, é tudo, é o que não nos desampara. Exatamente. Glória a Deus. E o que nós queremos trazer para finalizar, que venhamos a aceitar esse amor. Em todos os momentos, quando estamos fracos, quando estamos fortes, que vamos em todos os momentos aceitar esse amor de Jesus. E não somente aceitar, temos que orar para que Deus coloque seu amor em nós, para que possamos ver o outro que possamos ver o outro como Deus vê o outro, que possamos suportar o outro como Deus nos suporta. Que possamos dar a mão para ajudar o outro, como Jesus nos estende a mão cada vez que falhamos, cada vez que caímos. E uma oração que eu faço é que Deus venha me dar o seu amor. Eu não quero um amor humano, porque o amor humano ele é falho. O amor humano ele é condicional. Mas o amor divino, o amor de Jesus é incondicional. E queremos ter esse amor nas nossas vidas. Queremos agradecer a participação de todos. Quero glorificar a Deus pela vida da irmã Ellen Grace, pela vida da irmã Tainê, que está na técnica. Deus venha te abençoar muito, 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 muito. E glória a Deus, terminamos essa programação com a paz, oração e união. Que Deus abençoe.